Aleluia, boa noite, queridos e queridas, graça e paz. Boa noite, vocês estão aqui? Glória a Deus. Antes de você sentar, fala para o teu irmão, dá um abraço ao teu irmão e diz assim: que bom que você está comigo nessa noite. Que bom que você está aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Pode sentar, querido, querida. Pastor, muito obrigada, viu, pelo carinho, tanto seu como da sua esposa. Obrigada, Dani. Como ele mesmo falou, meu nome é Esther Almeida. Eu sou da cidade de Guarulhos, São Paulo. Eu sou professor itinerante há pouco tempo, há mais ou menos 14 anos. Pouco tempo que eu estou sempre aprendendo, estamos sempre aprendendo. Eu já estive aqui, estou aqui no estado de vocês desde finalzinho de maio, junho. Eu já estive em Porto Alegre, ensinando uma matéria lá também, de caráter de Deus lá. Depois fui para cidades como Gravataí, Igrejinha, nem lembro o nome das cidades que eu passei. Aí fui para casa e voltei aqui, fiquei 3 dias em casa e voltei aqui para Caxias do Sul, para dar matéria a unção. E estou escalada para ministrar aqui. Eu quero que você seja grandemente abençoado nessa noite. Sabe, queridos, nós não dependemos de nós não dependemos de coisas que nós aprendemos naturalmente. Nós dependemos do Espírito Santo. Eu dependo dele para ministrar nessa noite. Amém? Como Paulo diz, eu não venho para apresentar palavras de sabedoria humana, mas eu desejo e creio e oro em nome de Jesus, palavras inspiradas pelo Espírito, com demonstrações do Espírito Santo e do poder, porque eu dependo dele. Eu dependo do Espírito Santo e nós dependemos do Espírito Santo. Sabe, queridos, eu já tenho falado isso para os alunos, eu já tenho falado isso em outros lugares que eu tenho ido. Nós precisamos aprender a discernir os tempos. Nós precisamos aprender a discernir os tempos que nós estamos vivendo. E eu tenho falado, queridos, desculpe se eu for muito repetitiva, mas eu sei que o Senhor está fazendo uma obra de santificação nas nossas vidas nesses últimos dias. Deus está nos preparando, Deus está te preparando para uma obra de santificação e para algo grande que Ele está trazendo para nós nesses últimos dias, que antecedem o arrebatamento da igreja. Eu creio, amados, uma grande abundância de salvação. Eu creio como outros avivamentos que nós já tivemos na história. Eu tenho estudado sobre avivamentos, tenho ministrado sobre avivamentos. Sabe, quando nós olhamos o livro de Atos, nós vemos grandes fatos, grandes atos que o Espírito Santo, através de salvação, de curas, de milagres, do sobrenatural de Deus operando na vida dos apóstolos, dos irmãos da igreja primitiva, mas eu creio em nome de Jesus que isso será apenas uma referência daquilo que o Senhor está fazendo na igreja nesses últimos dias. E sabe, eu e você somos participantes disso, eu e você estamos envolvidos com isso. Sabe, amados, eu tenho falado em todos os lugares que eu tenho ido, que não há mais tempo para a nossa vida, para ressentimentos, para coisas externas, para as coisas da carne. Não há mais tempo para nós ficarmos guardando mágoas, guardando coisas do passado. Eu sempre falo o seguinte: quem vive do passado é museu e professor de história, mas o Senhor tem muito mais para nós, queridos. Sabe, queridos, não há mais tempo e lugar para a nossa vida para essas coisas. É um tempo agora de avanço, é um tempo de rompimento, é um tempo de aceleração do Espírito, é um tempo de frutificação no Espírito na vida da igreja, na minha e na sua vida, como corpo, como filhos de Deus, como igreja de Jesus Cristo. Sabe, é tempo de o diabo olhar para nós e ver uma placa bem grande, escrito na nossa testa, na nossa vida, dizendo: não há vagas, não há vagas, não há vagas. Não há vagas para carnalidade, não há vagas para ressentimentos, não há vagas para preocupação com coisas dessa terra. E sim, amados, Ele olhar para nós e ver o próprio Cristo refletido na minha e na sua vida. Não é mais tempo para distração, queridos. Uma das coisas que mais atrapalha a unção é a distração. E a igreja não pode mais ficar distraída com coisas dessa terra. Claro, nós estamos ainda aqui, nós trabalhamos, nós comemos, nós pagamos as nossas contas, nós ainda precisamos, né, como eu sempre falo, nós habitamos nessa terra, nós comemos a alimentação dessa terra, usamos a roupa dessa terra, usamos os carros dessa terra, mas nossos pés não estão aqui fisicamente, porque os nossos olhos estão na eternidade, queridos. Sabe, amados,
como nós cantamos aqui, o próprio pastor falou, eu creio nesse arrebatamento da igreja que acontecerá rápido, sabe? Eu creio que será rápido tudo isso que o Senhor está fazendo. O Senhor tem pressa na minha e na sua vida. O Espírito Santo tem pressa, queridos. E eu creio que será mesmo como a Bíblia mesmo fala, num abrir e fechar de olhos. E não é tempo mais para você parar, não é tempo mais para você retroceder. É tempo de você agora começar a avançar em coisas que estavam travadas na sua vida, porque pela unção essas coisas podem ser destravadas rapidinho. Eu tenho um amigo meu, um ministro que eu gosto muito dele, e ele ilustrou algo esse tempo atrás que eu sempre medito nisso. Diz que um piloto de avião, ele estava para decolar o avião dele, um avião pequeno. E ele estava para decolar o avião, ele já estava na cabine, já estava tudo pronto para o avião decolar. E ele escutou um barulho na cabine, e quando ele olha aquele barulho, quando ele percebe que aquele barulho é um rato. Havia um rato na cabine de comando. Ele já pronto para decolar, e aquele rato ali, ele pensou, meu Deus do céu, agora esse rato aqui dentro, ele vai roer toda a fiação, ele vai fazer um estrago aqui. O que eu vou fazer? Eu vou falar que a gente não está pronto para decolar. Mas ele lembrou que se ele falasse que não ia decolar naquele momento, ele ia atrasar o voo, ia ter um grande transtorno em tudo, na viagem dele, no tempo que ele tinha que chegar, e ele teria que pagar também uma grande quantia de uma multa por ter que não decolar naquele horário, naquele momento. E ele lembrou de algo. Ele lembrou que ratos não sobrevivem a alturas altas, a grandes alturas. E sabe o que ele fez? Ele decolou e levou aquele avião para grandes alturas e aquele rato morreu ali dentro. Sabe, queridos, é tempo de nós decolarmos a grandes alturas. A grandes alturas em Deus. Que Deus quer te levar e Deus quer me levar. E o nosso passado, queridos, a gente não ficar mais nos preocupando com coisas do passado. Nos preso a coisas que já passaram, que não voltam mais. Nosso passado já passou, amado, não dá para fazer mais nada com ele. Mas eu sempre falo algo, vamos viver o presente em Deus, porque o futuro em nós, para a igreja de Cristo, é brilhante. O nosso futuro em Deus, amados, o teu futuro em Deus é brilhante. Creia nisso, se apegue com isso, ande nisso, se aposse disso, queridos, porque o nosso futuro em Deus é brilhante. Não importa o que vivemos, não importa se fomos debochados, não importa se pessoas criticaram, não importa se você olha para você mesmo e não vê nada em você, se você fala, Senhor, mas eu não tenho nada, eu não sou nada. Não importa, amados, porque nós somos habilitados, somos capacitados pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus em nós. Catherine Kuhlman, uma grande evangelista, certa vez ela olhou para ela mesma e disse para o Senhor, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar em público, eu não sou bonita, e de fato a coitadinha não era bonita mesmo. Eu não sei fazer nada, eu não sou nada, e se o Senhor quiser, pegue esse nada e faça alguma coisa com esse nada, porque eu dou esse nada para o Senhor. E sabe, amados, ele fez. Catherine Kuhlman foi uma das maiores evangelistas que já pisaram nessa terra. Uma mulher que varreu os Estados Unidos, varreu outros países com o evangelho, com a salvação. Uma mulher que tinha uma unção tão tangível, tão perceptível na vida dela, que quando ela ministrava a quilômetros de distância, as pessoas eram tocadas pela unção. Pessoas eram curadas por causa da unção. Nós precisamos da unção, querido. E é sobre a unção que eu quero falar nessa noite. Eu quero abençoar vocês também, não só os alunos do Rema. Nós precisamos dela. E o que é a unção, queridos? A unção é o próprio Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo é a unção. A unção é a demonstração, é a resposta do Espírito Santo, quando ele se move, quando ele se movimenta, quando ele cura, quando ele traz salvação, quando ele traz milagres, quando ele traz convicção dentro de nós, é o Espírito Santo se movendo, é a unção se movendo. Talvez a primeira palavra que você entendeu sobre a unção foi aquela coisa dentro de você. Sabe, eu senti uma coisa. Quando eu cheguei naquela igreja, eu senti uma coisa dentro de mim. Quando o irmão veio falar comigo, eu senti uma coisa. Quando o pastor pregava, a esposa do pastor pregava, eu senti uma coisa dentro de mim. Essa coisa é a unção, meu amado. Essa coisa é a unção, é o Espírito Santo que está dentro de nós. A gente talvez não saiba defini-la, mas ele vem, quando nós temos consciência do Espírito Santo, amados, ele nos ensina todas as coisas, ele nos leva a toda a verdade, ele ministra para nós, ele nos guia, ele nos governa. Isto é a unção dentro de nós.
Abra tua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 3. Eu não vou demorar, eu prometo que eu não vou demorar. E eu declaro em nome de Jesus, você saindo daqui cheio do Espírito. Você saindo daqui renovado pelo Espírito. Você saindo daqui revigorado pelo Espírito. O próprio Espírito Santo colocando você em movimento. Tirando as telhas de aranha que por acaso estiver aí. Colocando você como um homem e uma mulher de oração. Levantando você como um homem e uma mulher de intercessão. Como um homem e uma mulher de adoração. Porque é para isso que nós fomos chamados. Para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Me falaram muito bem de vocês, queridos. Me falaram muito bem de vocês. Aleluia. A palavra nessa noite não voltará vazia nem na minha nem na sua vida. É um novo tempo para mim, amado. É um novo tempo para você. É um novo tempo para essa igreja. É um novo tempo para a liderança dessa igreja. É um novo tempo, amado. É um novo tempo. E esse tempo é o tempo do Espírito. É o tempo do Espírito. É o tempo do Espírito. Espere grandes coisas de Deus. Espere grandes coisas de Deus. O próprio Deus te surpreendendo, amados, como Ele tem me surpreendido. Ele mesmo te surpreendendo. Ele é teu Pai, Ele te ama. Ele te ama, querido. E Ele conta com você. Espere grandes coisas dEle. Faça grandes coisas dEle, porque nós já temos habilidade para fazermos. Amém, querido? 1 Coríntios capítulo 3, você abriu em 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Eu gosto muito desse texto. O Senhor tem colocado coisas na minha vida, no meu espírito, a respeito desse texto. Cada vez que eu leio, eu aprendo mais. Cada vez que eu leio, a revelação chega. Cada vez que eu leio, tem crescido, eu não tenho parado, graças a Deus, queridos. Eu falei primeira ou segunda? Segunda Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Olha só o que Paulo diz para mim, diz ao meu respeito, ao teu respeito e ao respeito da igreja. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 2. Você está comigo aí? Posso ler? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso serviço ou pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito ou pela unção do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha só o versículo 5 que ele fala: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa habilidade, a nossa capacidade, o poder não vem de nós, vem de Deus. Nós temos que ter essa dependência, queridos, de Deus. Nós temos que ter essa certeza que tudo que nós temos, somos e podemos, não vem de nós, vem de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos habilita, é Ele, amados, que nos faz aquilo que Paulo diz no versículo 6, o qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe, amados, Paulo aqui ele está fazendo um contraste. Se você for ver o texto todo, e nós vamos ler quase todo ele, Paulo aqui ele faz um contraste, ou uma distinção, ou ele explica, ou ele mostra como que era a antiga aliança e como é a nova aliança. Paulo diz que, em primeiro lugar, que Deus, o próprio Deus nos habilitou, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nós temos que ter em mente o seguinte, que nós não estamos na antiga aliança, onde era regida pela lei mosaica. Nós estamos numa nova aliança. Hoje nós temos um novo coração. Hoje o próprio Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Paulo diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois santuário, habitação, tabernáculo, casa de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Paulo também diz lá em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor é só um espírito com Ele. Então, quando nós nascemos de novo, nós já estamos unidos ao Senhor pelo Espírito.
E ele diz que nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra. Quando Paulo fala da letra, não é a palavra de Deus que foi escrita com letras, que é letra da Bíblia. Paulo aí está falando sobre a lei mosaica. E Paulo estava tipificando a lei mosaica. Que nós somos ministros, amados, de uma nova aliança, com um novo espírito, com um novo coração, numa nova aliança, com um novo testamento. Não da letra, que era a lei mosaica, que não salvou o homem, que não justificou o homem. A lei mosaica, ela tinha uma finalidade de mostrar para o homem que ele era pecador, que a lei mosaica provocava no homem o conhecimento da sua impotência diante da salvação. A lei mosaica mostrava para o homem que ele era impotente, ele não podia ser salvo por ele mesmo. A lei mosaica apontava o pecado do homem. Por isso que o Senhor mostrou lá, deu para Moisés os 10 mandamentos e mais 612 regras, mandamentos que o judeu, o hebreu tinha que seguir. O judeu, desde pequenininho, ele já conhecia todo o Pentateuco, ele conhecia toda a lei. A partir dos 4 anos, ele decorava, até os 7 anos, ele sabia todo, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio na ponta da língua. Quando ele chegava até os 12 anos, ele já sabia tudo, não somente citar a lei, mas também falar a lei e cantar a lei. Mas a lei não salvava o homem, porque a lei era pesada. O homem na antiga aliança, o povo hebreu, ele não conseguia praticar a lei, porque ela era dura, ela era pesada. E na realidade a lei não foi dada para o Senhor através de Moisés, para que o homem praticasse a lei, porque ele não conseguia. A lei foi dada para mostrar para o homem: eu sou impotente, eu não tenho força em mim, eu não tenho capacidade em mim para chegar até a Deus, então eu preciso de um Salvador que me tire dessa condição do pecado, dessa condição pecaminosa. O judeu, desde pequeno, quando ele estava, que ele já já praticava toda a lei, se de repente um dia lá ele chegou em casa e foi comer e não lavou as mãos, ele já tinha quebrado uma das leis, as leis de higiene. Ou seja, tudo que ele tinha praticado até então, ele invalidou tudo, porque ninguém conseguiu praticar a lei. Amado, deixa eu te falar algo, nem Jesus praticou a lei, Jesus não veio para praticar a lei. A lei foi dada para ser cumprida em Jesus, porque todos os rituais da lei, tudo que dizia a respeito da lei, a respeito dos rituais, dos tipos e sombras da lei, foram cumpridas em Jesus Cristo. Jesus não ratificou a lei, ele violou a lei. Jesus curava no sábado, Jesus fazia coisas no sábado. A lei mosaica nos rituais e tipos e sombras foram cumpridas em Jesus. Ele mesmo disse, está escrito na lei, se você desejar uma mulher, você já adulterou com ela. Se você praticar adultério, você quebrou a lei. Mas Jesus disse, está escrito assim, mas eu te digo, se você só olhar para uma mulher, você já quebrou a lei. Então Jesus não veio para praticar. Jesus veio, diga comigo, cumprir a lei. E a lei foi cumprida nele. Amém, queridos? E Paulo está dizendo que nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei. Querido, crente hoje que tenta cumprir a lei, ele está totalmente fora da vontade de Deus. Crentes que ainda querem trazer os rituais da lei mosaica, aqueles rituais, aquelas apresentações, ou danças, ou artigos, ou objetos, amados, está fora da palavra de Deus, porque nós não estamos mais na lei. Nós estamos numa outra dispensação, que é da graça e do Espírito. Paulo mesmo fala em Romanos 10:4, pois o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. E Paulo está dizendo, quando Paulo diz, olha, não da letra, o que as pessoas pensam? Que a letra é você ser cheio de versículos, é você saber citar os versículos. Não é isso que Paulo está falando. A letra que ele diz é a lei mosaica. E outra, queridos, nós precisamos ser cheios da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus, dos versículos da palavra de Deus.
Porque senão Paulo não teria dito lá em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo e sedes agradecidos. Então eu preciso ter a palavra, os versículos dentro de mim. Mas quando ele fala da letra, não é ser cheio de versículos. Ele fala sobre a lei. Ele disse: no qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, ou seja, a lei mosaica não foi dada para salvar o homem, mas o Espírito sim foi dado pelo Senhor Jesus para nos dar vida. Jesus, ele disse para os discípulos: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não virá, mas quando eu for, ele virá e habitará dentro de vós, ele se manifestará em vós, vocês serão a casa do Espírito Santo. E eu sempre falo algo, amados: Jesus deixou o maior legado que ele poderia ter deixado para a humanidade. Quem? O seu Espírito Santo. O seu próprio Espírito. Vamos continuar lendo lá no versículo 7. E se o ministério da morte, ou o ministério da lei, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que Paulo está falando aqui? Pelo amor de Deus, prof, o que Paulo está falando aqui? Paulo está contrastando o ministério da antiga aliança, que era chamado ministério da condenação, ou ministério da morte, que teve a sua glória. Amados, nós podemos citar muitos exemplos da atuação do Espírito Santo na antiga aliança. Você se lembra quando Eliseu, o profeta que sucedeu Elias, estava morto, e havia a cova dele lá com os ossos dele. E houve um episódio lá em Israel que os inimigos iam chegando e estavam precisando sepultar um homem que acabara de morrer, e ele precisava ser sepultado. Os inimigos estavam vindo, não tinha tempo para abrir uma cova para sepultar aquele homem. Sabe onde jogaram? Nos ossos de Eliseu. E sabe o que aconteceu quando aquele homem foi jogado na cova de Eliseu? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou numa cova, amados, onde já havia só ossos do profeta Eliseu. O que foi aquilo, amados? Foi a unção, foi o poder do Espírito, foi o poder do Espírito que abriu o mar vermelho, foi o poder do Espírito, amados, que Davi venceu Golias, foi no poder do Espírito da unção na antiga aliança, que Gideão pegou uma queixada de boi, de um jumento já morto, melhor dizendo. Ele tinha que lutar, haviam 1000 filisteus aí, ele tinha que lutar, não tinha arma, não tinha nada. Ele falou: vai, eu vou pegar essa queixada de boi. E com aquela queixada de boi ele venceu, queridos, o exército dos filisteus. Por quê? Porque a unção estava lá, o Espírito estava lá. Não habitava dentro do homem como habita na antiga aliança. Agora, amados, imagine o Espírito Santo fazendo coisa na antiga aliança, não habitando dentro do homem. Imagine o que ele fará nessa nova aliança, habitando dentro de mim e de você. Imagine o que ele não fará, habitando dentro de mim e de você. Por isso que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12: aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Nós podemos, amados, pela ação do Espírito, pela unção do Espírito, pelo poder do Espírito. Se na antiga aliança Deus fez o que fez, em homens que eram mortos espiritualmente, que não tinham o Espírito Santo dentro deles, imagina o que Ele fará na nova aliança, dentro de mim e de você, onde o Espírito Santo habita. Imagina o que Ele não fará. Então tudo na antiga aliança, amados, foi feito pela intervenção da unção ou do poder do Espírito. O Espírito Santo não era conhecido, mas Ele estava lá. Jesus não tinha se revelado ainda, mas Ele estava lá. E houve poder na antiga aliança. Por isso que ele fala, lá no versículo 10, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Aí se você for ver a partir do versículo 12, ele fala sobre Moisés. Moisés, ele tinha um encontro com o Senhor. Moisés subia lá no Monte Sinai e falava com o Senhor, ele comungava com o Senhor, ele recebia a lei, recebeu a lei através do Senhor. E quando Moisés descia, a palavra diz que o rosto dele brilhava tanto. Havia uma transfiguração na vida de Moisés.
ao ponto de as pessoas terem que colocar um véu no rosto dele, porque brilhava tanto. Ai, Moisés, você está brilhando demais, eu não estou conseguindo olhar para você, deixa eu colocar um véu. Mas essa glória, essa presença na vida de Moisés foi acabando com o tempo. Por isso que fala glória que desvanecia. Desvanecia. Com o tempo, com os dias passando, essa glória na vida de Moisés foi desaparecendo. Mas, amados, a glória na minha e na sua vida não desaparece. Ela está aí. O Espírito Santo não se retira de nós, amados, nem quando nós vamos ao toalete. O Espírito Santo não se retira de nós, queridos. Nós podemos apagá-lo, nós podemos entristecê-lo, nós podemos abafá-lo, mas ele está aí dentro. Ele está aí dentro. Por isso que é necessário na nova aliança nós aprendermos a sermos cheios do Espírito Santo. Por isso que é importante, amados, nessa nova aliança nós aprendermos a termos comunhão com Deus. Por isso que é importante na nova aliança nós termos uma vida de oração eficaz. Por isso que é importante na nova aliança nós lermos a Bíblia, nós falarmos com o Senhor, nós conhecemos a terceira pessoa da Trindade que habita dentro de nós, que se chama Espírito Santo. Todos os homens, amados, que você for ler, que você ver, não só na Bíblia, mas na história da igreja, homens que fizeram grandes coisas para o Senhor, foi porque eram homens que tinham comunhão com o Espírito Santo. Eram homens que conheciam o Espírito Santo. Eram homens que, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 3,13, tinham comunhão com o Espírito Santo. Desejavam conhecê-lo, desejavam falar com ele, desejavam ter vida de oração. Sabe, amados, uma das maiores armas do diabo nos nossos dias somos nós mesmos. É a nossa carne. A nossa carne não gosta de orar. A nossa carne gosta de dormir demais, comer demais, assistir TV demais, ficar no WhatsApp demais. A nossa carne não gosta de orar. Mas você quer ver a glória do Senhor, você ser transformado pela glória do Senhor. Cada dia tenha vida de comunhão com o Senhor. Tenha vida de comunhão. E o diabo sabe que nós temos uma arma poderosa, que se chama oração, porque através da oração, amados, nós destravamos coisa no mundo do Espírito. Através da comunhão com o Senhor, coisas são destravadas. Por isso que ele diz, o Senhor diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ou capítulo 16, ele disse que tudo que nós ligarmos na terra seria desligado no céu. E tudo que nós desligarmos na terra seria desligado na terra. E como é que nós fazemos isso? Através da oração. Amado, deixa eu falar algo para você. Tudo que você precisa já está pronto. Tudo que você precisa já está pronto. E tem mais, se não estiver pronto. O Evangelho de João garante que quando nós pedirmos alguma coisa, se não tiver, ele criará para nós. Jeová Elohim é Deus Criador. Tudo já está pronto. Por causa da queda, querido, por causa da queda do homem. Vamos dizer assim, o fluir parou. Mas quando nós nascemos de novo e o Espírito Santo vem morar dentro de nós, nós já temos acesso a tudo. E como que eu tenho acesso às coisas espirituais? Através de uma vida de oração. Quer crescer, querido? Tudo começa pelo Espírito. E tudo termina pelo Espírito. Tudo começa por uma vida de oração. Tudo começa você trazendo as coisas que não são como se já fossem. Você trazendo aquilo que não é como se já fosse para a sua vida. Sabe, amados, eu falei sobre discernir tempo. É preciso nós agora nos apegarmos com mais firmeza às coisas que nós temos ouvido, às coisas que nós temos aprendido a respeito da palavra de Deus. É tempo daquilo que você tem aprendido neste lugar, amados. Aquilo que tem sido liberado para você, você pegar com força. Nós precisamos ter uma unção mais violenta nesses últimos dias. Onde você vai dizer para o diabo, na minha casa não mais, na minha saúde não mais, nas minhas finanças não mais, na minha mente não mais, porque o diabo ele vem, amados, para roubar as coisas que nós temos recebido, as coisas da palavra de Deus que nós temos recebido. E sabe qual é o caminho dele, a tua e a minha mente? Ele vem com sugestões, ele vem com tentações, ele vem com imagens muitas vezes que nós temos erradas de nós mesmos e errada que nós temos dos outros, mas é tempo de você falar: ei diabo, você perdeu, e levantarmos com a autoridade que nós já temos no nome de Jesus. A palavra diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir as obras do diabo. E ele disse, João também diz: como ele é, somos nós neste mundo. Ou seja, você tem autoridade, amado. Não deixe o diabo destruir a tua família. Não deixe o diabo tirar você do rema, porque é isso que ele quer. Não deixe o diabo tirar você da igreja, da comunhão com o Espírito Santo. Não deixe, porque você já tem autoridade. No nome de Jesus, amados.
Jesus já deixou um cheque para nós, muito valioso, assinado em branco. Então comece a usar esse cheque, comece a usar aquilo que você já tem em Cristo. Sabe, amados, esses dias eu não sei onde eu estava, acho que eu estava lá em Porto Alegre mesmo, e mexendo na minha carteira, eu achei R$40. Não pode ser muito para você quando você tem dinheiro. Agora R$40 quando ninguém tem nada, meu filho, é de Deus. Aquele dinheiro estava dentro da minha carteira, 2 notas de R$20. E eu não sabia que eu tinha aquele dinheiro lá. Aquele dinheiro era meu, aquele dinheiro me pertencia, mas eu não tinha conhecimento que ele estava lá, a não ser no momento que eu fui mexer na minha carteira. Sabe, queridos, nós já temos tudo o que a Bíblia diz que nós temos. Nós já podemos tudo o que a Bíblia diz que nós podemos. E nós já somos tudo o que a palavra diz que nós somos. Quando a palavra diz que você é filho amado, você é filho amado. Quando a palavra diz que você foi justificado em Cristo Jesus, que você hoje é inocente diante dele, que você pode chegar diante de Deus Pai sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse tocado na sua vida. É assim que a Bíblia diz que você é. Só que muitos de nós, queridos, nós temos a Bíblia, mas nós não sabemos aquilo que nós somos. Aí sabe o que o inimigo faz? Ele tira proveito dessa situação. É como eu que achei aqueles R$40, aquele dinheiro era meu, me pertencia, mas eu não sabia. Sabe, queridos, uma das maiores enganos do diabo é ele falar para nós e mostrar para nós aquilo que nós não somos, não temos e não podemos. Mas quando o conhecimento chega, querido, eu sempre digo algo: quando o conhecimento da palavra chega para uma porta, ignorância sai para o outro. Ignorância, sabe o que significa? É trevas. Na Bíblia, ignorância é trevas. E o Senhor, amados, Ele já nos deu o Espírito Santo dEle para habitar dentro de nós, para nos ensinar todas as coisas, para nos guiar a toda a verdade, para nos livrar de enganos, livrar de engodos e andarmos de fato na luz da palavra de Deus. Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até o quê? Até ser dia perfeito. E eu declaro isso na sua vida, amado, você brilhando mais e mais. Ignorância saindo e luz da palavra de Deus chegando. Luz chegando, amado. Luz da palavra de Deus chegando. Sabe, a palavra de Deus diz que lá em Gênesis capítulo 1, que num princípio fez Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo, a unção, pairava sobre a face do abismo. E no versículo 3 ou 4, a palavra diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe, queridos, o Espírito Santo está aí em você, está sobre você, só esperando você liberar a palavra. A palavra que você tem ouvido, a palavra que você tem aprendido aqui, a palavra que você tem aprendido no Rema. Abra a tua boca, amados, você tem uma arma poderosa que se chama a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Libere essa palavra, querido, porque aí o Espírito Santo pega com você e dá forma àquilo que você fala. Porque a unção trabalha com a palavra. Jesus disse: a carne para nada se aproveita, as minhas palavras são espírito e vida, porque é o espírito que vivifica a palavra, querido. João 6,63. Libere a palavra, amado. Abre a boca e diz aquilo que você já tem em Cristo. Você pode dizer: Senhor, obrigada, porque eu já sou suprido, nada me falta. E o Espírito Santo vai pegar isso e vai vivificar a palavra de Deus dentro de você. Você pode dizer, quando você estiver doente: Senhor, obrigada, porque eu já sou curado. Jesus naquela cruz já tomou, carregou e levou todas as minhas doenças. E o Espírito Santo vai pegar a palavra junto com você e vai vivificar o seu corpo, do mesmo jeito que ele vivificou o Espírito de Jesus, o corpo de Jesus, quando ele estava morto há 3 dias. Romanos 8,11 diz que o mesmo Espírito, ou a mesma unção, o mesmo poder que vivificou Jesus, Cristo, dentro dos mortos, habita dentro de nós e vivificará o nosso corpo mortal, querido. Isso não é só no arrebatamento, onde nós receberemos um corpo novinho, um corpo glorificado. Mas isso também você pode viver hoje, queridos. Andando naquilo que a palavra de Deus diz que você tem, andando naquilo que a palavra de Deus diz que você pode, andando naquilo que a palavra de Deus já diz que você é. Sabe, amados, eu não sou cego, não sou pobre, não sou miserável, não sou nu. Em Cristo Jesus eu sou justiça de Deus, amado de Deus, e o poder de Deus habita dentro de mim e de você. Aleluia!
Aleluia, está dando para entender? Está dando para entender, queridos? A unção, o poder de Deus já está dentro de nós. 1 João 2,20, eu tenho falado isso com os alunos desde o primeiro dia. 1 João 2,20 diz: e vós possuís a unção do santo, e sabeis todas as coisas, ou tendes conhecimento. Ei, amado, você mulher que está aqui, homem que está aqui, você não é obrigado a andar em engano. Você não é obrigado a andar, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Porque dentro de você tem o Espírito Santo que te ensina todas as coisas, te leva a toda a verdade, te ensina o que você precisa aprender. Nós temos dentro de nós o melhor professor, aquilo que eu falo, o maior teacher, que se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu não preciso andar com medo, eu não preciso andar ansiosa, eu não preciso ter medo do dia da manhã, eu não preciso andar em temor com más notícias, não, porque o nosso coração, o meu coração e o teu coração está confiante no Senhor. Vamos apegar, amados, com mais firmeza a palavra de Deus. Sabe, uma vez perguntaram para o irmão Reagan, eu sempre falo isso quando eu ministro também, perguntaram para o irmão Reagan, se alguém viesse tirar todas as suas coisas, os seus carros, as suas casas, as suas propriedades, o seu dinheiro, e o senhor tivesse apenas uma chance, uma oportunidade de ficar com uma coisa só, o que o senhor ficaria? Ele disse: eu ficaria com a minha Bíblia, porque ela me traria tudo de volta. Sabe, amados, deixa eu te falar algo. Quanto mais empolgado você estiver com a palavra de Deus, mais ela trabalhará ao teu favor. Mais empolgado, mais ela trabalhará ao teu favor. Por isso que Paulo disse: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. E sabe, amados, falando sobre unção, tudo que Jesus fez nessa terra foi porque ele foi ungido pelo Espírito. Jesus não fez nada até ser ungido pelo Espírito. Por isso que ele disse para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito. Jesus sabia que nós precisávamos da unção, querido. Jesus sabia que nós precisávamos da unção. Você e eu, nós precisamos da unção para pregar, nós precisamos da unção para ensinar, nós precisamos da unção para viver, queridos. Nós precisamos da unção para sermos guiados por ela, porque a unção dentro de nós nos conduz, nos governa, nos ensina. O crente não precisa andar com medo de nada hoje. E a unção sobre nós, amados, é aquela habilidade ou aquela capacitação que você recebeu quando você foi batizado no Espírito Santo. Quem foi batizado no Espírito Santo aqui? Saiba de uma coisa: você tem a unção dentro e a unção sobre. A unção dentro de você e a unção sobre você. Ou seja, amados, não somos qualquer coisa nessa terra. Somos filhos de Deus, ungidos pelo Espírito. E Jesus precisou ser ungido pelo Espírito. Jesus, quando ele foi ungido pelo Espírito, diz lá em Lucas, no capítulo 3, que ele foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista. E quando ele sai do Rio Jordão, a palavra diz que quando ele sai, queridos, ele vai na sinagoga e pega o livro do profeta Isaías e diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para abrir os olhos aos cegos, para proclamar liberdade, para tirar os cativos das prisões. E a palavra diz que quando ele falou isso na sinagoga, está lá em Lucas capítulo 4, todas as pessoas estavam de olhos fixos nele. E ele disse: hoje se cumpriu em mim essas escrituras que vocês acabaram de ouvir. Só que Jesus não havia feito nada ainda, não havia curado nem ninguém. Jesus não havia ainda ressuscitado nenhum morto. E por que ele disse que hoje se cumpriu? Porque ele acreditou na unção que estava sobre ele. Ele acreditou na unção que estava nele. Amados, nós precisamos acreditar no Espírito Santo que está dentro de nós. E sabe, eu declaro em nome de Jesus, você tendo tanta comunhão com o Espírito Santo e ele sendo muito mais real para você do que você mesmo. Sabe, amados, um outro nível. Eu declaro um nível novo na sua vida. Nível novo, fase nova. Nós precisamos fechar fases antigas e começarmos fases novas na nossa vida. E isso quem vai fazer é o Espírito Santo. Sabe, falando para os alunos esses dias, lá em Isaías 53, Isaías 43, se não me engano, ele diz: eis que estou fazendo uma coisa nova. Não percebe?
Eu estou trazendo uma nova luz. É isso que o Senhor está fazendo comigo e com você hoje, queridos. Uma coisa nova. E tem mais. A gente não precisa andar por sentimentos. Ai, eu preciso sentir. Eu preciso sentir. Ai, a unção está aqui porque eu me arrepiei. Não, querido, nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé. Não, olha, eu estou arrepiado, o Espírito Santo está aqui. Meu cabelo ficou em pé, ó, tá vendo? Eu estou tremendo, eu preciso... Não, amados. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, andamos por fé e não por vista. Sabe por que nós não oramos mais? Porque nós precisamos sentir. Nós precisamos sentir Deus. Se eu não sentir Deus, eu não oro. Por isso que muitas pessoas não têm a vida de oração, porque elas precisam sentir Deus pelas suas emoções. Amado, Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria. Amado, deixa eu te falar algo. Tem dias na nossa vida que o último lugar que você não quer estar é aqui. Ou porque você está cansado demais. Ou porque não há aparentemente uma unção tangível. Mas eu não ando só pela unção tangível, eu ando por aquilo que eu creio. E ele disse que estaria comigo todos os dias da minha vida e da sua, que nunca nos deixaria nem nunca nos abandonaria. Então eu creio pela fé. Quantas vezes, pastor, a gente vai ministrar cura? Você não está sentindo nada. A pessoa vem para ser curada e você não está sentindo nada, mas pela fé você impõe as mãos sobre ela e as pessoas são curadas. Sabe por quê? Isso são os de repente de Deus. Os de repente de Deus. Os de repente de Deus. Pedro, lá em Atos capítulo 10, ele estava pregando na casa de um gentio chamado Cornélio. Acho que ele nem queria ir, porque o Senhor precisou falar com ele 3 vezes para ele ir para a casa do gentio. Ô homem teimoso. E ele estava lá ministrando para os gentios. Sabe lá como é que estava o coração de Pedro? E quando ele ministrava, queridos, a palavra diz que o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas. E elas foram curadas e batizadas no Espírito Santo, cheias do Espírito Santo. Então eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Como o irmão Reagan disse, está escrito eu creio e ponto final. E Jesus, ele precisou ser ungido pelo Espírito. E ele deixou para nós, na nossa vida, a unção do Espírito. Se você nasceu de novo, amado, você é uma nova criatura e o Espírito Santo habita dentro de você. Creia nisso. Faça como Jesus disse. Hoje se cumpriu em mim a escritura que acabais de ler. Sabe, queridos, uma vez perguntaram para Reinhard Bonnke, como é que você faz para curar? Vocês conhecem Reinhard Bonnke, um evangelista poderoso lá na África, que está na África, que está varrendo a África do Sul com o evangelho, com curas, com sinais e prodígios. Uma vez perguntaram para ele, qual é o segredo de você curar tantas pessoas? Ele disse, não tem segredo nenhum, eu li na Bíblia que eu sou ungido, eu tomei posse da unção, ela está em mim, e ninguém a tira de mim. Ninguém vai tirar, querido. Certa vez T.L. Osborne foi ministrar numa igreja, chamaram T.L. Osborne, um outro evangelista também que morreu, faz uns 3 anos, morreu com quase 100 anos, que também ganhou muitas pessoas na África. Alguns catedráticos da fé, da lei, sabe, aqueles religiosos, que cheiram a religião, falaram, esse homem não tem unção nenhuma, esse homem é um charlatão, vamos ver se ele tem a unção do Espírito Santo. Puseram 250 surdos mudos numa igreja. T.L. Osborne não sabia. Ele só chegou para pregar, ele só subiu para pregar no momento da palavra. E ele sobe, ele vê aqueles homens sentados lá atrás, aqueles catedráticos da lei e da religião. Ele chega, cumprimenta aqueles homens. E quando T.L. Osborne vai abrir a boca para ministrar, a unção, o Espírito Santo diz para ele, olha só, queridos, nós precisamos ficar ligados com as coisas do Espírito. Nós estamos no ministério do Espírito. Esse ministério não desvanece. Ele é glorioso. Se na antiga aliança foi glorioso, imagina na nova. Quando os homens eram mortos espiritualmente, onde os homens não podiam ter comunhão com o Senhor por causa do pecado, por causa da vida pecaminosa. Imagina na nova nós como novas criaturas, onde nós já temos comunhão com o Senhor, onde lá nós podemos, Hebreus 4,16 diz que nós podemos chegar com ousadia diante do trono da graça e achar graça e misericórdia. Não existe nenhuma placa no trono de Deus dizendo não chegue, não entre, é proibido. Não tem, amados. Muito pelo contrário, tem o Espírito te chamando, entre. Tenha comunhão comigo. Tenha ousadia no Espírito.
E T.L. Osborne, na hora que ele foi começar a pregar a unção, o Espírito Santo deu para ele uma palavra do conhecimento, que é um dos dons do Espírito que está listado lá em 1 Coríntios capítulo 12. E é nos dons do Espírito, amado, que nós temos que viver. Sabe, Jesus operou nos dons do Espírito. E a igreja tem que operar nos dons do Espírito. E na hora uma palavra de conhecimento chegou para ele, uma palavra de conhecimento e de sabedoria misturada, disse assim para ele: filho, tem muitos surdos mudos aqui. Tinha 250. Comece agora declarando cura na vida deles. E ele disse: todo espírito de surdo mudo agora eu repreendo e saio do corpo deles em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Em coisa de minutos, era um chorando ali, é outro ouvindo ali, é outro gritando, outro glorificando a Deus ali. 250 surdos mudos foram curados. Quando T.L. Osborne olha para trás, todos aqueles homens chorando, se prostrando, se arrependendo, ele virou para aqueles homens e disse assim: nunca mais zombem do poder da unção. Daisy Osborne, uma vez ela estava numa campanha com seu marido, lá na África também. Isso eu falei lá para a classe. Você que é meu aluno vai ouvir de novo, ok? Vai se alegrar de novo. Ela estava lá, estava lá com o marido dela pregando e ela do lado. Daisy Osborne, a esposa de T.L. Osborne, não era uma mulher de falar muito. E de repente chega uma mulher subindo assim na plataforma com uma criança, com um bebê, todo coberto assim com panos. E aquela mulher veio na direção dela, ela chamou o intérprete. O intérprete conversou com essa africana e ele disse: olha, a filha dela nasceu, mas está morta. E ela crê que ela pode ser ressuscitada agora. Daisy Osborne só apenas pegou aquela criança, começou a ninar aquela criança e a orar por aquela criança, e daqui a pouco a criança começou a se mover, a vida voltou. A vida voltou para aquela criança. E ela pega, a mãe começa a chorar, começa a gritar de alegria, e ela dá a criança para a mãe. E a criança pega toda feliz, começa a descobrir o rostinho, a cabeça, o corpinho da menina. Quando ela faz isso, ela dá um grito. E a Daisy Osborne não entendeu e perguntou pro intérprete: o que está acontecendo? Ela falou assim, ao que a mãe respondeu: além da menina estar morta, ela nasceu com um olho só, agora ela tem os dois. Ei, amado, eu creio nisso! Eu creio nisso! Eu creio nisso, amado! O poder da unção fazendo isso nesses últimos dias, sabe por quê? Porque o islamismo está crescendo, mas o cristianismo não vai ficar por trás, queridos. Nós seremos a evidência de que Cristo vive, que Ele ressuscitou, está vivo no céu. O Islã, o muçulmano, só nasce de novo quando ele vê evidência. E sabe, a unção significa poder que traz evidência que Jesus Cristo está vivo. 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 Poder que traz evidência. O dunamis de Deus. O dunamis de Deus na minha e na sua vida, querido. Você pode ser um agente de milagres. Você pode ser um agente de salvação. Sabe, queridos, por que a igreja primitiva cresceu tanto? De 120 para 8.120. Porque eles pregavam Jesus. Eles pregavam porque Ele foi morto pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Pregue a palavra, querido. Fale a palavra, semeie a palavra de Deus. Como que a gente pode falar, querer ver salvação, se a gente prega coisas da antiga aliança? Pregue Jesus, aquele que foi morto, aquele que ressurgiu, aquele que ressuscitou e que está vivo à destra do trono de Deus. Porque a unção vai onde tem a palavra dentro de você, na sua boca, no seu coração. Você vai começar a ver coisas acontecendo na sua vida. Creia na palavra, libere a palavra. Abre tua boca, amado, e libere a palavra. Seja cheio do Espírito. Ore mais em línguas. Jesus foi cheio do Espírito para o deserto. Foi tentado durante 40 dias pelo diabo. Em áreas onde Adão também foi tentado. E nós somos tentados também. Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. E Jesus mostrou que um homem cheio do Espírito, querido, não cai em pecado. Uma mulher cheia do Espírito não cai em pecado. Jovem, você que está aqui, tem muitos jovens nessa igreja, glória a Deus. Você cheio do Espírito, é impossível você abrir teu notebook para ver pornografia.
Você cheio do Espírito, é impossível você abrir o teu Facebook e ficar compartilhando com bobagens que tem lá. Um homem e uma mulher cheio do Espírito, amados, é um homem e uma mulher separado. Ei, amados, estude a história de João Batista. Um profeta, 6 meses de diferença de idade com Jesus. O ministério de João Batista foi pequeno, 6 meses somente. Mas o João Batista não curou caroços, João Batista não fez milagre nenhum, João Batista não abriu o olho ao cego, João Batista não curou ninguém, João Batista curou uma nação inteira, porque o poder do Espírito Santo estava nele. Através da sua palavra, através da sua pregação. Quem recebeu o ministério de João Batista, recebeu o ministério de Jesus. Quem creu em João Batista, creu em Jesus. E João Batista não tinha uma igreja organizada, com ar-condicionado, com cadeira confortável. João Batista pregava no deserto, e as pessoas iam lá por causa da unção. Amados, a unção na nossa vida é importante. E eu declaro, pessoas olhando para você dizendo... Pessoas olhando para você dizendo, eu quero isso. Eu não sei o que é, mas eu quero isso. A palavra diz que todos da Jerusalém, da Judéia, de Samaria, das regiões iam para o deserto ouvir aquele homem esquisito e bizarro, que comia gafanhoto e mel e se vestia com roupa de pele. Era um homem estranho, mas era um homem cheio da unção. Cheio da unção, cheio do Espírito. Amado, deixa eu te falar algo, eu já estou terminando. Está chegando o tempo, queridos, onde as pessoas vão nos ver como estranhos, sim, mas eles quererão aquilo que nós temos. Está chegando o tempo onde a gente tem que perder a nossa reputação, tudo bonitinho, tudo certinho, tem que ser do meu jeito. Não, amado, o Espírito Santo, quando Ele nos toma, Ele nos transforma em outro homem, em outra mulher. E é assim que o Espírito Santo te quer, possuído dEle. Possuído dele. Não, Esther, mas possuído é nome de filme de A Possuída. O Possuído. É nome de filme de terror. Amados, quando o Senhor manda o velho profeta Samuel ir para a casa de Jessé e diz assim, tem um rei lá. Eu já provi para mim um rei. E não se olhe pela aparência. E passam todos os filhos de Jessé e por último chega Davi. Que ele pega o chofar e joga o óleo na cabeça de Davi, simbolizando a unção, a autoridade, a capacidade que nós já temos, porque nós somos ministros de uma nova aliança, habilitados pela unção, pelo Espírito. Você já é habilitado, você já é ungido, você já é ungida. Para de ficar procurando, ai Senhor, me derrama mais da tua unção, Senhor, me derrama para dentro. Não, já está dentro de você. Ande nela, confie nela. Creia nela, ela pode aumentar através da tua comunhão com o Senhor, com a Bíblia, com a palavra, orando em outras línguas. E o Senhor, e Samuel unge Davi e diz para ele, Davi, você será transformado num outro homem, por causa da unção. E olha só, 2 Coríntios 3, você está aí ainda? Vai lá para o versículo 17. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amados, nós já fomos livres. Nós já fomos livres do pecado, nós já fomos livres do diabo, nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do diabo, nós somos livres, nós podemos glorificar a Deus, nós podemos pular, nós podemos cantar, nós podemos nos alegrar, porque nós já somos livres. Já ouviram falar de um homem chamado Houdini? Houdini era um homem que abria qualquer fechadura, qualquer porta, qualquer cofre, qualquer cadeado, qualquer coisa, Houdini abria. Você podia jogar o Houdini dentro de um cofre, colocar correntes e trancar, no máximo 30 segundos ele abria e saía de dentro da água. E uma vez um delegado da cidade onde ele morava falou, eu vou pegar esse cara. Sabe o que ele fez? Colocou o Houdini dentro de uma das celas da cadeia. Fechou a porta e diz, agora você saia daí. E Houdini tenta abrir, e não consegue. Aí ele se rendeu e falou, eu não consigo, o que você fez? Ele falou, eu não fiz nada, a porta estava aberta, era só você ter colocado o dedo a mão na maçaneta, porque a porta estava aberta. Amado, Jesus já nos abriu a porta. Jesus já abriu a tua porta. Jesus já nos colocou livres. E Paulo diz no versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados como? De glória em glória, a mesma imagem de Jesus pelo Espírito.
Sabe o que o Senhor quer te dar nessa noite? Sabe o que o Senhor quer fazer com a sua vida? Transformar você, a mesma imagem de Jesus pelo Espírito Santo, que já habita dentro de você. Jesus quer te dar carro, quer te dar casa, quer te promover, sim. Mas Ele quer, em primeiro lugar, transformar você. Você sendo Jesus, o Cristo, nesta terra. Gente, pessoas olhando para você, pessoas chegando aqui dizendo, olha, eu não sei o que é, mas eu quero. Sabe, amados, é assim que Deus te quer. Transformando você, de tal forma que aquilo que era impossível para você, as pessoas olhando para você dizendo, só pode ser Deus mesmo na sua vida. Só pode ser Deus. Você vencendo isso, só pode ser Deus. E quando um homem e uma mulher é cheio do Espírito, amados, nós não fofocamos, nós não falamos mal de ninguém, nós não pensamos mais de ninguém. Quando nós estamos envolvidos com o Espírito, amado, nós somos transformados. E é assim que Ele me quer e Ele te quer, amado. Cheio dEle, cheio do Espírito, transbordando para o Espírito, embriagado com o Espírito. Cheio. E outra, amado, não é só aqui na igreja, não. Isso é na nossa casa, lá no nosso quarto. Porque a palavra diz em Isaías 10, 27, que a unção despedaça jugo. Mas não fala que é jugo na igreja. É no teu quarto. Por isso que Jesus falou, entra no teu quarto, ora em secreto e o teu pai em secreto te recompensará. A unção quebrando o jugo de dívidas, a unção quebrando o jugo de incredulidade, a unção quebrando o jugo de doença, do impossível, aquilo que você está tentando fazer há meses, há anos e não consegue, a unção despedaçando, amado, jugo do diabo, jugo não foi feito para homem, jugo foi feito para animais, um pedaço de madeira que é colocado no tronco do animal, geralmente 2 animais. O Senhor não nos colocou jugo nenhum, muito pelo contrário, o jugo dele é suave e leve, querido. Você andando mais rápido, eu declaro você caminhando mais rápido, você indo mais rápido, pelo alimento da palavra, pela unção de Espírito, te levando a lugares que você tentou ir e não conseguiu. A unção, amados, destravando coisas. A palavra diz, eis que eu irei na tua frente, despedaçando ferrolhos de ferro e portas de bronze, aquilo que estava preso. Aquilo que você não conseguia romper, eu declaro em nome de Jesus nessa noite, pelo Espírito sendo rompido na tua vida, pelo Espírito sendo rompido na tua vida, e você se levantando com poder e força, e destruindo e desfazendo as obras do diabo na sua vida em primeiro lugar. A unção, em primeiro lugar, é na tua vida, não é para a gente colocar a mão nas pessoas e elas caírem. A unção primeiro é para você. Sabe, eu falei isso para os meus alunos, eu quero falar isso para vocês também. Eu viajo muito de avião. E uma das demonstrações do avião de segurança, quando a gente, antes de decolar, tem um filminho, ou tem os comissários que vão dar para nós algumas instruções, segurança no voo. E o Senhor falou comigo, quando ela fala, quando se houver uma despressurização, máscara de oxigênio cairão automaticamente do teto. Você vai pegar, vai puxar, vai ajustar, vai colocar em você. Depois você coloca em outras pessoas. E o Senhor falou para mim, Esther, a minha vida em você é para você primeiro. Sabe, queridos, essa máscara, essa unção, essa despressurização primeiro é para você. Porque quando eu estou cheio do Espírito, aí sim eu ajudo pessoas. Aí sim eu prego. E, amado, ser cheio do Espírito não é a gente ficar se arrepiando, não. Paulo ensina como ser cheio do Espírito em Efésios 5,18, ele diz, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós. Amados, imagine todos nós que estamos aqui, quando todos nós tivermos essa mentalidade, que Deus nos quer cheios do Espírito, nós chegando no culto, cheio do Espírito, pastor, essas paredes vão precisar quebrar logo. O problema é que muitas vezes nós viemos ao culto cheio de Faustão, cheio de novela, cheio de jogo, de futebol, e a gente quer que a unção flua, amado, não vai fluir. Jesus só foi cheio do Espírito porque ele ficou 40 dias lá no deserto. Ele ficou em comunhão com Deus. Ele ficou falando com Deus. Ele aprendeu a ser cheio do Espírito, como eu e você temos que aprender, e aprendizado. Sabe que é possível você hoje ser cheio do Espírito nesse culto, dormir cheio do Espírito e amanhã acordar vazio? Aí você precisa o quê? Se encher de novo.
Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, no grego é uma frase bem peculiar. Ela diz, encha-se enchendo. Encha-se enchendo. É uma redundância. Você se enche como? Se enchendo. Quando você percebe, queridos, que você já está ficando meio vazio do Espírito, o que você vai fazer? Você vai se encher mais. Como? Falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Salmodiando, adorando o Senhor e se submetendo uns aos outros. Porque Efésios 5 fala sobre submissão. Quando eu me submeto à liderança, amados, eu também sou cheio do Espírito. Quando eu me submeto ao meu irmão, eu também sou cheio do Espírito. Quando eu reconheço que meu irmão também é ungido, tem unção dentro dele, eu também sou cheio do Espírito. Quando eu sei que a liderança é cheia do Espírito, eu honro a unção na vida deles, eu também sou cheio do Espírito. Uma das coisas que me chama a atenção em Jesus, queridos, que ele cheio do Espírito, ele foi lá para Marcos capítulo 6, ele vai lá para Nazaré, onde ele foi criado. E lá ele conhecia todo mundo. Ele conhecia quem precisava ser curado, quem precisava ser restaurado, quem precisava ser liberto de demônios. Ele sabia tudo. Mas a palavra diz lá em Marcos capítulo 6 que ele não pôde fazer ali milagres. Jesus queria fazer milagres, mas ele não pôde. Não é porque a unção falhou nele, não é porque o Espírito Santo não estava dele, não, muito pelo contrário, porque ele saiu cheio no poder do Espírito do deserto. Sabe por que ele não pôde fazer? Por causa da incredulidade do povo. Amados, a incredulidade barra unção na minha vida, a incredulidade barra unção na sua vida. Vamos ter, amados, sermos de fato crentes. Eu falo sempre isso, eu até falei domingo. Se a palavra tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Por quem já assistiu aquele filme, O Livro de Eli? O que é aquele livro? Aquele livro é um homem manipulador e malvado, que ele está procurando o quê? O que ele está procurando? Uma Bíblia. Ou a Bíblia que estava com o ator, né? Denzel Washington. Por que ele queria aquela Bíblia? Porque ele sabia que com aquela Bíblia ele poderia manipular as pessoas. Olha o poder que a palavra tem, queridos, na mão de pessoas erradas. Mas ela não está na mão e na boca de pessoas erradas. A palavra de Deus tem poder. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus na sua boca é poder, querido. É poder na tua boca. A unção na tua vida é poder. Use primeiro para a sua vida. Usufrua da unção. Deseje ser cheio da unção. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele faz um paralelo entre o bêbado pelo vinho natural e pelo Espírito. Eu estava falando sexta-feira, você já viu um bêbado? O bêbado, quando ele vai chegar num bar ou num lugar para beber, ele chega todo desconfiado, né? Olhando para os lados, quem será que vai me ver aqui? Mas quando ele começa a tomar o primeiro, o segundo, o terceiro, ele perde a vergonha. Aí ele começa a falar um monte de bobagens. Ele diz, está vendo, daqui a pouco o presidente da República veio me pegar aqui para me levar para passear no carro dele. Olha, eu estou cheio de dinheiro lá na minha conta, eu vou dar dinheiro para todo mundo, eu vou comprar casa para todo mundo. Por que ele está falando tudo isso? Porque ele está bêbado, ele perdeu a noção. Sabe, queridos, que nós somos cheios do Espírito também, nós perdemos a noção de quem nós somos. Eu não posso, eu não tenho, eu não sou. Nós perdemos essa noção, queridos, nós começamos a usufruir e a experimentar as coisas espirituais. Nós começamos a andar naquilo que nós somos, temos e podemos, pela palavra de Deus. Amém, queridos? Então, nessa noite eu vim falar isso para você. Vamos aprender a sermos cheios do Espírito Santo. Joel 2:28 diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e visões, até sobre os servos e servas eu derramarei o meu Espírito. Amados, o tempo chegou, aconteceu isso lá em Atos, no capítulo 2 de Atos, onde o Espírito Santo foi derramado sobre todas as pessoas. E eu quero falar para os jovens aqui, jovem, o teu tempo é agora, o teu tempo é agora. Deus tem levantado jovens nessa nação, homens e mulheres que não têm medo da cara feia, não têm medo do diabo, não têm medo de crítica, não têm medo daquilo que vão falar, homens e mulheres que vão de fato perder a sua reputação. Mas estão falando de mim, e daí? Seja aquilo que Deus te chamou para ser.
Sabe por que que o jovem é tão atacado nas mídias, no Facebook, através dos filmes de Hollywood? Porque o diabo sabe da potência e o poder que tem nos jovens. Por isso que ele ataca os jovens. Eu tenho misericórdia dos jovens. Eu pergunto para você, você dormiu essa noite? O diabo não. Você tirou férias esses dias? O diabo não. Por isso que ele está atacando a mente dos jovens, o corpo dos jovens. Mas, ei, jovens, o tempo de vocês se levantarem no poder do Espírito chegou. O tempo é agora. O tempo é agora. Eu tenho falado sobre o ministério profético, amado. Deus tem levantado o ministério apostólico e profético. E eu vejo muitos jovens sendo usados tremendamente no dom de profecia e no ministério profético. Onde vocês extrairão a mente e o coração de Deus dentro de você. E vocês serão intérpretes, não um eco, mas um intérprete da voz de Deus nesses últimos dias. A palavra diz, creia nos profetas e prosperareis. Eu declaro os jovens aqui sendo levantados no poder, na força da unção e do Espírito. E vocês sendo intérpretes, conectados com o trono de Deus. A gente sabe quando você entra na internet que você perdeu a conexão. Tem até lá a página, você está lá, está tudo ali pronto, mas você sabe que não tem conexão. E eu declaro vocês, amados, não andando pelo aparente, mas estando em conexão com o Espírito. Na sua vida, em primeiro lugar, na sua família, na sua casa. Eu declaro aqui dons espirituais fluindo aqui. Eu declaro ministérios, 5 dons ministeriais aqui. Eu declaro aqui apóstolos, profetas, evangelistas. Eu declaro pastores. Eu declaro mestres. Eu declaro aqui professores do Rema. Eu declaro aqui evangelistas que ganharão almas para Jesus. Eu declaro aqui pastores que pastorearão segundo o coração de Deus. Eu declaro aqui profetas que são intérpretes da voz de Deus, que não têm, como Paulo diz, eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria o meu chamado e o ministério que recebi de Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Você não tendo sua vida como preciosa, mas você tendo, amados, o único propósito de servir ao Senhor, de andar com o Senhor, de conhecer o Senhor, de ter comunhão com o Senhor, de ter vida e andar nessa vida e vida em abundância que Ele já te deu. A unção está aí. A unção está aí. A unção está aí. É como, sabe como eu falo? Que a unção são como esses fios elétricos. Você sabia que por cima dessas placas aqui do forro tem fios elétricos aqui que trazem o quê? Eletricidade. Lâmpadas e os fios. Nós não vemos a eletricidade, mas ela está aí. Se eu pedir para os diáconos apagarem essas lâmpadas e falar para ele, acende de novo, o que vai acontecer? A eletricidade passou para as lâmpadas e elas vão se acender. Então, amados, a unção já está aí. O poder já está aí. Eu posso nem ver, mas ele já está aí. É só tocar no botão. É só tocar no botão. E sabe qual é o botão? Oração em outras línguas. Ore mais em outras línguas, queridos. E a palavra diz, Paulo diz que a oração em outras línguas nos edifica. Essa palavra edificar vem de construir, vem de construção. Quando você ora em outras línguas, coisas espirituais são construídas dentro de você. Você sabe que teu homem interior sabe coisas que sua mente ainda não sabe? Já está tudo dentro. E pela oração em outras línguas você vai extraindo para você coisas que você precisa que já estão dentro de você. Construindo. Paulo diz, eu quero que vocês orem em línguas. Paulo diz, eu oro em línguas mais que todos vós. Ele diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Por isso que ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. Por quê? Você acha que Paulo não tinha o que fazer e foi escrever? Não, amados. Ele recebeu revelação porque ele orava em línguas. Está tudo dentro de você. Amado, tudo que você precisa, conselhos, direções, que você precisa para a sua vida. O que eu vou estudar, o que eu vou fazer, já está dentro de você. Ore mais em línguas. O que eu vou fazer? Qual será amanhã, Senhor? O que será de mim amanhã? Está tudo dentro de você. E a palavra diz que o Espírito Santo habitaria dentro de nós, se manifestaria em nós e nos anunciaria coisas que haveriam de vir. Está dentro. Está dentro. Está dentro. E a oração em outras línguas extrai isso e te deixa cheio do Espírito.
Davi disse que me unges com um óleo fresco. Você sabia, amados, que existe unção fresca para a tua vida todo dia? Salmo 92, 10. Existe óleo fresco da unção para você todo dia. Você sabia que óleo colocado no lugar, ele seca e apodrece e cria bicho? Mas Deus não tem unção velha para você, não. Deus não tem unção rançosa para você, não. E sabe, amados, com a unção tudo fica mais fácil. Coisa que nós estamos levando anos para fazer. O Senhor, pelo Espírito, pode fazer em 5 minutos. Em 5 minutos. Lembra daquele homem no tanque de Betesda, melhor dizendo? 31 anos paralítico, esperando o agir das águas para ser mergulhado dentro. Jesus, em coisa de minutos, vai lá e cura aquele homem. Por causa da unção. Por causa da unção. Coisas na sua vida, amados, sendo despedaçadas por causa da unção. A unção que já está dentro de você. Amém, querido? É possível, queridos, nós sermos cheios do Espírito todos os dias. E é assim que o Senhor nos quer, transbordando do seu Espírito. Transbordando, imagine, Paulo diz, encha-se enchendo. Seja cheio do Espírito. Eu falo para você uma coisa que já está cheia. E você coloca mais, você deixa mais cheio ainda. Orando em línguas. Se algo já está cheio, e você vai orando em línguas, e vai se enchendo mais, e orando e glorificando e adorando o Senhor e se enchendo. Algo que já está cheio vai fazer o quê? É assim que o Senhor te quer. É assim, querido. E você sendo uma bênção nessa igreja, sendo bênção para os irmãos, sendo bênção no reino de Deus. Amém.